O segundo governo de Vargas iniciou-se em 1951, após vitória nas eleições presidenciais, e foi marcado por uma forte crise política que levou Vargas a cometer suicídio. Eu sou o professor Daniel Rinei e esse é o canal História nos Stories. E hoje a gente vai dar continuidade à República Democrática, falando sobre o segundo mandato do GV, do Getúlio Vargas, tá bom? Se você é novo por aqui, não deixe de seguir o História nos Stories nas nossas redes sociais e aqui também no YouTube, tá bom? Então vamos lá, vamos para o vídeo, vamos para esse momento da história do Brasil, que foi importantíssimo. Então vamos lá agora! O segundo governo de Getúlio Vargas iniciou-se em 1951, após a vitória nas eleições presidenciais realizadas no ano anterior, em 1950. Esse segundo governo de Vargas, conhecido como Governo Democrático, foi marcado por anos de crise política, pois a oposição, insatisfeita com o projeto de desenvolvimento nacionalista de Vargas, procurou desestabilizar o governo a todo custo. Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Cara! Durante o mandato presidencial de Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas já se articulava politicamente para planejar o seu retorno à presidência do Brasil. Em dezembro de 1946, rompeu politicamente com o governo de Eurico Gaspar Dutra e partiu à procura de alianças para fortalecer sua campanha eleitoral. Por causa das alianças feitas, Vargas lançou Café Filho como seu candidato a vice-presidente para obter votos dos eleitores do Norte e Nordeste do Brasil. Quero café! Quero café! Quero café! Isso aqui é uma porcaria que não... merda nenhuma! Desculpe! Em São Paulo, aliou-se a de Barros, um político muito influente e líder do Partido Social Progressista, que havia sido eleito governador do estado. Além disso, Vargas procurou diferentes alianças entre políticos da UDN e do PSD. Em sua campanha eleitoral, Getúlio Vargas realizou comícios em diferentes partes do Brasil e alinhou seu discurso com duas demandas importantes da população naquele momento: a garantia do desenvolvimento econômico do país e a promoção do bem-estar social. Assim, Vargas reforçou seu discurso, afirmando que realizaria o desenvolvimento econômico do país de maneira independente e, ao mesmo tempo, combateria a inflação e promoveria o bem-estar da população. Que viagem é essa, velho? A candidatura de Getúlio Vargas foi oficializada em 1949 pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, bem como de seus adversários, Brigadeiro Eduardo Gomes, pela União Democrática Nacional, e Cristiano Machado, pelo Partido Social Democrático. A candidatura de Eduardo Gomes estava sensivelmente enfraquecida em comparação com a de 1945, e um deslize durante a campanha eleitoral, fez com que sua candidatura tivesse menos chances. Durante a campanha eleitoral, Eduardo Gomes disse ser favorável ao fim do salário mínimo, algo considerado desastroso para os votos dos trabalhadores pobres. Outro candidato, Cristiano Machado, foi lançado a partir da influência de Eurico Gaspar Dutra, mas viu seu próprio partido abandonar e voltar em massa sim procurar Getúlio Vargas. O resultado final das eleições garantiu a vitória de Getúlio Vargas com 48,7% dos votos. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! É inacreditável! Olha, é inacreditável! O debate político durante o segundo governo de Getúlio Vargas concentrou-se principalmente na questão do desenvolvimento econômico do Brasil. Esse debate gerou uma divisão muito clara nos quadros políticos brasileiros entre aqueles que defendiam o desenvolvimento de uma forma mais nacionalista e aqueles que defendiam o desenvolvimento do Brasil sob a influência do capital internacional. Essa divisão manifestou-se sobretudo na exploração de recursos considerados vitais para o desenvolvimento da economia do país na época: o petróleo e a energia elétrica. Durante seu governo, Vargas desenvolveu a campanha do petróleo, que defendia a exploração desse recurso a partir do monopólio estatal. A campanha do petróleo mobilizou diferentes grupos da sociedade brasileira que defendiam que a exploração do petróleo era uma questão de soberania nacional. Sob o lema de "O petróleo é nosso", a campanha do governo pela criação de uma empresa estatal para a exploração do petróleo deu resultado e assim, em 1953, nasceu a Petrobras.
No dia 3 de outubro de 1953, o presidente Vargas sancionou a Lei 2004, criando um monopólio estatal do petróleo e a Petrobras. Quando a Petrobras foi criada, o Brasil produzia apenas 2.700 barris de petróleo por dia em poucos campos comerciais na região do Recôncavo Baiano. E o nosso parque de refino atendia uma pequena fração do consumo nacional de derivados de petróleo, suprido quase totalmente por produtos importados. O presidente Getúlio Vargas assina importante mensagem ao Congresso Nacional relativa à industrialização do petróleo brasileiro com capitais do país. Este ato marca o início de uma nova fase da emancipação da economia do Brasil. Mais do que criar uma empresa, o gesto do presidente Getúlio Vargas sancionou um sonho. Sonho de soberania que levou milhares de pessoas ao longo de décadas a dedicar o melhor de suas vidas à comprovação de uma tese. O Brasil reunia todas as condições necessárias para dominar, com seus próprios meios, todo o ciclo de produção do bem mais precioso do século XX. Sonho que culminou numa das maiores campanhas de nossa história, resumida por uma palavra de ordem que dominou a cena política no final dos anos 40 e início dos anos 50. O petróleo é nosso. A campanha pela criação de uma companhia estatal que realizasse a produção de energia elétrica não teve o mesmo sucesso, e a criação da Eletrobras só aconteceu em 1962. De qualquer forma, o governo de Getúlio Vargas teve sucesso em criar uma estrutura com o objetivo de aumentar a produção de energia no país. No entanto, o projeto nacionalista que propunha maior intervenção do Estado como regulador da economia desagradou a grupos internos que não viam com bons olhos a intervenção estatal e grupos internos que tinham interesses econômicos alinhados com o capital internacional. A proposta de criação de empresas estatais em áreas consideradas estratégicas, como a prospecção e a exploração de petróleo e a produção de eletricidade, significava, porém, entrar em rota de choque com interesses fortemente consolidados e que favoreciam a participação de grupos estrangeiros. Assim, o projeto político-econômico proposto por Getúlio Vargas entrava em choque com empresas estrangeiras, com interesses locais, industriais e financeiros associados, ou em vias de se associarem ao capital internacional, e com os poderosos proprietários de terras que permaneciam politicamente ativos em suas regiões. Todos esses grupos combatiam um Estado regulador do mercado, concentrador de riquezas e favorável à adoção de políticas de contenção do capital estrangeiro, em áreas que eram consideradas estratégicas para o desenvolvimento nacional, e julgavam-se prejudicadas por uma legislação trabalhista que avaliavam ser excessivamente onerosa aos empresários. Acho que foi uma falta de respeito com a gente. Essa oposição contra o projeto político-econômico do governo de Vargas foi encabeçada pela UDN, partido de orientação conservadora que era ardorosa defensora de maior influência do capital estrangeiro na economia brasileira. A UDN, como força de oposição, consolidou-se na medida em que a inflação e o custo de vida aumentaram nos anos do governo de Vargas. O crescimento desses indicativos naturalmente tinha um impacto maior sobre a vida dos trabalhadores pobres, que passaram a manifestar a sua insatisfação. Primeiramente, houve a Marcha das Panelas Vazias, que mobilizou 60 mil pessoas em São Paulo, em março de 53. Depois houve a greve dos 300 mil. A postura de Vargas foi a de nomear João Goulart como ministro do Trabalho. A nomeação de João Goulart a esse posto foi estrategicamente pensada por Vargas, uma vez que João Goulart possuía uma excelente articulação com grupos sindicais e era considerado um bom negociador. Essa nomeação enfureceu a oposição udenista, que passou a acusar o governo de Vargas de planejar implantar uma república sindicalista no Brasil, o que naturalmente era falso. A atuação de João Goulart como ministro do Trabalho durou 8 meses aproximadamente. Para acalmar os ânimos da oposição, Vargas demitiu João Goulart do cargo, mas não sem antes ratificar a proposta de João Goulart de aumentar o salário mínimo em 100%. Esse aumento enfureceu a UDN e, sobretudo, o Exército. Em resposta ao aumento do salário dos trabalhadores, um grupo de 42 coronéis e 39 tenentes-coronéis lançaram o Manifesto dos Coronéis, em que realizavam críticas contundentes contra o governo de Vargas e deixavam transparecer o clima de insubordinação e golpismo que caracterizou a corporação nas décadas de 1950 e 1960.
A situação do governo de Getúlio Vargas era delicada. No entanto, a oposição não possuía ainda algo que causasse a derrubada de Vargas de maneira definitiva. O estopim que desencadeou o fim do segundo governo de Vargas aconteceu no dia 5 de agosto, quando Carlos Lacerda sofreu um atentado quando chegava em sua residência na rua Toneleiro, em Copacabana. Carlos Lacerda era o principal nome da UDN e de oposição ao governo Vargas. Jornalista, Lacerda utilizava seu jornal Tribuna da Imprensa para publicar diariamente denúncias contra o governo varguista, algumas verdadeiras e outras falsas. O jornalista foi ferido no pé, mas seu guarda-costas, o major da aeronáutica Rubens Vaz, morreu. Essa notícia caiu como uma bomba no governo de Vargas. A morte do oficial da aeronáutica fortaleceu a oposição de parte das Forças Armadas do Brasil contra o presidente. Para investigar a morte de seu oficial, a aeronáutica atropelou a Constituição e a Justiça do Brasil e instaurou por conta própria um inquérito. As denúncias levaram ao nome de Gregório Fortunato, chefe de segurança do Palácio do Catete. A participação de Getúlio Vargas no atentado nunca foi comprovada, porém a oposição de Vargas acusava-o de ser o mandante responsável pela tentativa de assassinato a Carlos Lacerda. Getúlio Vargas estava acuado e foi abandonado pelo próprio partido. As Forças Armadas exigiam a renúncia imediata do presidente, que se recusava a fazê-la. Na manhã de 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas, isolado em seu quarto, cometeu suicídio ao atirar contra o próprio peito. A notícia do suicídio de Vargas sensibilizou a população. Muitos, aos prantos, foram às ruas chorar a morte do presidente. A reação das massas foi tamanha que diversos símbolos da oposição ao governo foram atacados. Carlos Lacerda, por exemplo, teve de fugir às pressas do Rio de Janeiro. Getúlio Vargas deixou uma carta-testamento que manifestou sua posição política, colocando-se como mártir. O velório de Vargas foi acompanhado por 1 milhão de pessoas e a oposição udenista saiu sensivelmente enfraquecida após o suicídio do presidente. A sucessão do mandato foi realizada pelo vice de Vargas, Café Filho. Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se você é novo por aqui, passa a curtir o História nos Stories, nos ajude, participe desse momento histórico que é o começo do nosso canal, tá bom? Deixe aí nos comentários se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, sobre o segundo governo de Vargas, tá? A gente vai continuar essa série, a gente vai falar sobre todos os presidentes desse período da República Democrática. Isso deixa muito feliz sua participação, não deixe de divulgar, compartilhar, tá bom? Isso, muito obrigado e até mais.